Após a vitória por 1-0 sobre a equipe do São Paulo no estádio do Morumbi, o Internacional encaminhou o posto de vice-campeão brasileiro em 2022 e vai torcer agora, nesta quarta-feira, por resultados paralelos que podem já garantir essa situação de maneira matemática. Após o jogo, o técnico Mano Menezes explicou as alterações que fez durante o jogo, em especial a colocação de Tauan Lara, que desempenhou uma função de lateral esquerdo junto com o lateral esquerdo René. Mano também falou sobre Maurício, aquele que neste momento é titular incontestável do Internacional. Na zona mista, Kehler revelou que agora de fato é o camisa 1 e falou sobre a especulação envolvendo um possível interesse do Vasco da Gama. Quem também falou sobre mercado da bola foi Vitão, que cravou a sua vontade e desejo de permanecer no Internacional na próxima temporada. Depena dá detalhes sobre o gol antológico do Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO, de terça-feira, 8 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. E obviamente que o mais importante foi a vitória sobre a equipe do São Paulo pelo placar de 1-0. Com um gol de Maurício, o Inter mais uma vez conquista 3 pontos importantes dentro do estádio Morumbi. 3 pontos estes que praticamente encaminham o posto de vice-campeão brasileiro para o Internacional. Aliás, para o Inter garantir matematicamente nesta rodada o título de vice-campeão brasileiro, precisa torcer. Na quarta-feira, o Fluminense enfrenta a equipe do Goiás e o Corinthians enfrenta o Coritiba. Precisa de uma não vitória dessas duas equipes para já se consolidar como vice-campeão brasileiro em 2022. Sobre a partida, eu fiz um resumo dela com detalhes, análises individuais sobre o que cada jogador rendeu aqui. É só clicar para assistir, para você ter uma ideia e saber o que eu vi, o que eu apurei, o que eu achei da partida do Internacional, uma vitória importantíssima sobre a equipe do São Paulo pelo placar de 1-0. Mas eu já quero ir para a repercussão pós-jogo e começar com a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, da qual eu destaquei 2 pontos interessantes. Um deles é o Mano Menezes explicando o que ele fez com as alterações no segundo tempo. Ele tira o Alan Patrick e coloca o Tauan Lara, o que muita gente não entendeu, e tira o Johnny para colocar o Matheus Dias. E aí, na entrevista coletiva, veio a explicação do técnico Mano Menezes. Obviamente, o Matheus Dias, que é um garoto, fez sua estreia com o Mano Menezes, não poderia ter tanta responsabilidade assim à frente da defesa. Então, o Mano tentou proteger um pouco mais a linha defensiva. Para isso, ele fez uma linha de 5 jogadores na defesa, com Bustos, Vitão, Moledo, o René atuando como um terceiro zagueiro e aí o Tauan Lara, sendo esse lateral esquerdo que saíam com um pouco mais de liberdade. Essa foi a ideia do Mano Menezes. Colocar o Tauan Lara como esse auxiliar de lateral esquerdo, descer o René para obrigar o São Paulo a alçar bolas na área. E o Mano entendeu que essa estratégia deu muito certo. E eu particularmente gostei da alteração do Mano. Acho que ele conseguiu trancar bem a rua do São Paulo na segunda etapa. E foi isso que ele tentou fazer e isso que ele explicou na entrevista coletiva. O Mano também falou sobre a entrada do Maurício no time titular. E é interessante, acho que esse é um assunto que a gente pode abordar para outros momentos, outros dias, que parece que houve um marco, tá? Nessa, principalmente, campanha do Internacional no retorno do Campeonato Brasileiro. E o marco é a eliminação para o Melgar na Copa Sul-Americana. Depois de lá, o Inter só foi perder agora para o América Mineiro. Teve uma campanha quase invicta no retorno. Aliás, o Inter perdeu 2 jogos no retorno para o América Mineiro e lá para o Fortaleza com as reservas antes do jogo contra a equipe do Melgar. E, coincidentemente ou não, essa fase vem justamente quando o Maurício entra na equipe titular. E aí o Mano explicou que em determinado momento ele e a comissão técnica viram que o time precisava dar um passo adiante. E esse passo adiante foi a construção de um time com 2 meias, Maurício e Alan Patrick. Ele entende que esse esquema é bem equilibrado, porque ele tem de um lado um atacante mais agudo, que é o Wanderson ou o Pedro Henrique, do outro lado ele tem um cara que tem a jogada individual, mas que pode se somar aos meias para articular o jogo. E é isso que ele quer com o Maurício e é isso que ele está tendo com o Maurício. Na visão do Mano, o time está se encorpando com essa ideia e eu diria que o Inter começa 2023 com o Maurício como titular. Repito, assunto que eu vou tentar abordar com um pouco mais de calma e um pouco mais de tempo em outro vídeo, mas o Mano deu essa pista na entrevista coletiva após vitória sobre o São Paulo.
Passando da entrevista coletiva para a zona mista, a gente teve a entrevista do Kehler, que de novo fez um partidaço contra o São Paulo, seguro na bola aérea de um absurdo. Quando foi exigido, foi muito bem, tá? E o Kehler foi perguntado sobre a sondagem ou a especulação que existiu de um interesse do Vasco da Gama no Kehler. Essa notícia surgiu na imprensa carioca de que a SAF do Vasco da Gama estaria interessado no Kehler. E o Kehler foi perguntado sobre isso. Primeiro, ele disse que recebeu com muita surpresa, tá, essa notícia, e disse que está focado muito no Internacional, porque ele demorou tanto para ser o titular do Inter, e agora ele é. Ele falou, a camisa 1 agora é minha, e eu estou focado em me manter com a camisa 1, não estou muito pensando em sair do Inter, não. Não pareceu ser interessante para o Kehler uma saída do Internacional para o Vasco da Gama. Ele foi perguntado sobre isso, falou muito mais do momento dele, de que de fato é o camisa 1 indiscutível do Internacional e está jogando muito bem. Um outro ponto que eu queria destacar da entrevista do Kehler, tá? E eu acho que isso provavelmente foi citado aos jogadores, não sei se por direção, não sei se por comissão técnica, mas o Kehler falou, vamos para o último jogo pensando em bater o recorde de pontos do Internacional no Campeonato Brasileiro. No momento, o recorde de pontos é na temporada de 2020. O Inter teve 70 pontos, que é exatamente a pontuação que já atingiu agora nessa temporada. Se empatar com o Palmeiras, já tem a maior pontuação da história do Internacional no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E o Kehler citou isso. Me parece que alguém passou isso para o grupo de jogadores, talvez com uma mensagem para mobilizar, para manter o grupo com a corda esticada para esse último jogo. Achei isso interessante. Aliás, voltando ainda para a entrevista coletiva do Mano Menezes, ele falou, vamos jogar contra o Palmeiras para vencer o campeão brasileiro. Porque o Inter quer ter esse marco também, de vencer o Palmeiras, vencer o campeão brasileiro. O Palmeiras é o único time da parte de cima da tabela que o Inter não tem vantagem no confronto direto. O Inter quer ganhar do Palmeiras. E me parece que essa é uma motivação bem grande do grupo de jogadores dar essa resposta na última partida da temporada. O Mano utilizou isso até para chamar a torcida para este jogo, tá? Depois do Kehler, quem falou foi o Depena. E eu achei interessante a fala do Depena explicando o lance do gol. Foi um gol absurdo do Internacional. 8 jogadores participaram da construção, a jogada começa com o Depena lá atrás, e o Depena conta que eles foram acelerar o contra-ataque e viram que não tinha espaço. E aí acalmaram o jogo. A bola foi pro Maurício, do Maurício pro Alan Patrick, do Alan Patrick pro Johnny, do Johnny pro Alan Patrick, do Alan Patrick ela foi pro Pedro Henrique, do Pedro Henrique ela foi pro Maurício, e aí do Maurício ela foi pro gol. Uma construção muito boa, e o Depena valorizou muito isso. O fato de 8 jogadores estarem participando dessa jogada. E o fato do Inter ter entendido o momento de atacar. Não deu no contra-ataque, segurou, a marcação do São Paulo foi passiva, eles foram com passes entrando na área do São Paulo até o belo gol do Maurício. Depois a gente teve a entrevista do Vitão, e essa é muito importante também, tá? Eu separei 2 pontos. Primeiro, o Vitão foi perguntado sobre permanência, sobre todo esse imbróglio que envolve Shakhtar Donetsk e saída do Vitão, permanência do Vitão para a próxima temporada. E o Vitão disse, eu quero muito ficar aqui. Eu quero, em primeiro lugar, estar tranquilo que se eu sair eu dei meu melhor. Mas todo mundo sabe, e eu já falei para todo mundo, do Shakhtar, dos meus empresários, do Inter, o meu desejo é ficar. Eu quero ficar. Então, assim, o Inter tem claramente um aliado nessa busca pela manutenção do Vitão, que é o próprio Vitão, que quer permanecer aqui em Porto Alegre. Tem muito tempo ainda para desenrolar. E eu confesso para vocês, eu até vou tentar desacelerar um pouco do noticiário Vitão, porque é muita sequência de informação e, cara, isso vai se arrastar até junho. Então eu vou ter um pouco mais de calma também nesse noticiário Vitão. O Vitão quer ficar e ele revelou isso de maneira muito clara e isso é importante. O Vitão também falou sobre, cara, o seu primeiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. É absurdo. Só na 37ª rodada ele jogou 30 jogos do Brasileirão, ele tomou o seu primeiro cartão amarelo. Em uma jogada onde ele foi obrigado a tomar o cartão amarelo. Pedro Henrique atrás de uma bola horrível, o Calher domina, vai pra cima do Vitão e o Vitão tem que cometer a falta. E o Vitão foi tranquilo. Cara, eu não penso em não tomar cartão amarelo. Eu penso em jogar. Se tiver que tomar cartão amarelo, eu vou tomar. E nessa jogada eu tive que fazer a falta, eu fiz, tomei amarelo, tá tudo certo. Ou seja, o Vitão não toma cartão amarelo porque ele é muito bom mesmo. Ele chega todas na bola, ele joga limpo, ele não comete faltas. É o jeito do cara jogar. E hoje ele tomou o primeiro cartão amarelo dele com a camisa do Inter nesse Campeonato Brasileiro. Só para repassar, tá? Moledo e Alan Patrick não jogam contra o Palmeiras, o Mano vai ter que mexer na equipe, já disse que joga o mercado e o Tyson deve ser o substituto do Alan Patrick no setor do meio campo.
Convido vocês também a assistir esse vídeo que eu publiquei sobre Edenilson. Voltou a esquentar a possibilidade de saída desse jogador ao final desse ano. Eu dou mais detalhes aqui, é só clicar aqui para assistir. Hoje eu gravei um vídeo também falando sobre o Emerson Júnior, que deve subir na hierarquia de goleiros, tá? Teve bastante conteúdo ao longo dessa terça-feira, eu convido vocês para assistir. Para fechar, vamos falar de KTO. Olha só, a vitória do Inter, ela lá em São Paulo, de novo era zebra. O Inter estava pagando bem mais que o São Paulo, então quem jogou se deu bem. E vamos dar uma seguradinha aí pro Palmeiras, tá? Porque vai dar Inter contra o Palmeiras também, eu estou sentindo nessa mobilização dos jogadores. Lembrando que a KTO agora está com o bolão da Copa do Mundo, se tu jogar R$5, tu pode ter R$500 mil, meio milhão de free bet. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!